Oi, meu nome é Cleane, eu sou graduanda em em administração pública pela Universidade Federal do Piauí, na modalidade EAD. E esse vídeo faz parte de um seminário da disciplina Políticas Públicas e Sociedade. E eu vou falar sobre avaliações de políticas públicas. E quero começar falando que a avaliação de uma política pública, ela fundamenta decisões baseadas em evidências. Então, é uma boa prática de governança no setor público. E, a grosso modo, o que é avaliar uma política pública? É avaliar os seus resultados, com base nos objetivos que eram pretendidos. Então, vou citar aqui o conceito científico, defendido por um autor. Ele fala que a avaliação de políticas públicas executada como um processo sistemático, integrado e institucionalizado tem como premissa básica verificar a eficiência dos recursos públicos e, quando necessário, identificar possibilidades de aperfeiçoamento da ação estatal com vistas à melhoria dos processos, dos resultados e da gestão. Então, a avaliação, ela possibilita verificar a eficiência da ação estatal, da ação do governo, com base nos dados, das informações alcançadas naquela avaliação. E com vistas à melhoria, a melhoria dos processos, a melhoria da gestão. E um outro conceito fala que a avaliação, ela deve ser vista como um mecanismo de melhoria no processo de tomada de decisões, a fim de garantir melhores informações sobre as quais os gestores fundamentam sua ação, suas tomadas de decisões e melhor prestam contas do que é executado durante sua gestão. Quero abrir um parêntese aqui e falar que existe uma certa resistência, É comum haver resistência para a realização de avaliações de políticas públicas. Por que será? Então, é porque, dependendo dos resultados, digamos, resultados negativos, podem causar constrangimentos a governos, a gestores. A imprensa pode usar resultados negativos para criticar, Mas, por outro lado, os resultados sendo positivos, eles também podem ser usados pelos próprios governos para legitimar suas ações, suas políticas de governo e para até fazer sua autopromoção, Uma autora, a Martha Hatch, ela defende que as avaliações precisam ser executadas, realizadas por órgãos independentes e não pelo próprio executor da política pública. Por quê? Para garantir neutralidade. Então, o ideal é que uma determinada política pública seja avaliada não pelo órgão executor, mas por outro órgão externo. E aí eu já falo que as avaliações de políticas públicas podem receber classificações. Então, em relação a isso, a posição do avaliador, então pode ser uma avaliação interna, se o avaliador faz parte ali do governo, uma avaliação externa, se o avaliador é independente ao governo, e existe também a avaliação semi-independente. Uma outra forma de classificar as avaliações de políticas públicas é o seu tempo, o seu momento de ocorrência, o seu timing. Então, ela pode ser realizada antes da implementação da política pública, durante
a implementação da política pública ou após a implementação da política pública. As avaliações realizadas antes da implementação da política ou do programa, ela é chamada de ex ante, né? Avaliação ex ante. E ela é comumente exigida por órgãos multilaterais, né? Por instituições multilaterais que financiam, né? Que trabalham com financiamento de políticas públicas. Então, eles exigem essa avaliação ex ante para ver ou para avaliar o custo-benefício, né, da implementação daquela política pública. As avaliações que ocorrem durante a execução da política pública, elas servem para dar suporte, né, e para melhorar as ações, né, para ver o que está dando certo e manter, o que está dando errado e ser logo modificado. Então, elas têm essa função. E as avaliações ex post, elas servem para avaliar, analisar a eficácia, né, e o valor geral daquele programa ou daquela política pública. E uma outra forma de classificar os tipos, né, classificar as avaliações de políticas públicas é em relação à natureza do objeto avaliado. Pode-se focar no contexto da política pública, pode-se focar nos insumos, né, para a realização daquela política pública, ou pode-se focar nos processos e resultados daquela política pública. Então, não existe uma avaliação engessada, né? Ela pode ser classificada de diversas formas, né? Dependendo da forma como é realizada aquela avaliação e do tempo, né, do momento em que é realizada aquela avaliação. E para se avaliar, né, para se fazer mensuração e julgamentos de valor, é preciso se estabelecer critérios. Então, antes de se iniciar uma avaliação, tem que se definir quais os critérios que vão ser utilizados naquela avaliação. E essa lista, né, essas possibilidades, né, de critérios, elas também não são fixas, engessadas, padronizadas, né? Depende muito do que se quer avaliar. Então, pode-se usar como critérios eficiência, eficácia, impacto, né, daquela política pública, ou seja, a efetividade, sustentabilidade, análise de custo-efetividade, satisfação do usuário, equidade, né, e por aí vai. E para se identificar e quantificar os resultados obtidos em determinada política pública, tem que se lançar mão de indicadores, né, que são parâmetros, né, para se poder medir, né, até que ponto determinado objetivo foi alcançado. Então, tendo em vista os critérios que vão ser utilizados em determinada avaliação de determinada política pública e os indicadores, né, que serão utilizados, tem que se fazer comparações, né, desses indicadores com um padrão, com um referencial. E esses referenciais, esses padrões de referência, né, para guiar essas comparações, para guiar a avaliação, eles podem ser classificados em absolutos, né, que são metas estabelecidas como um padrão a ser alcançado, ou então podem ser padrões históricos, ou seja, comparação dos resultados ao longo do tempo. Podem ser normativos, que é a comparação do desempenho com programas similares ou semelhantes, teóricos, que são estabelecidos na própria elaboração do programa, sob a hipótese da obtenção dos resultados planejados. E, por fim, podem ser
padrões negociados ou de compromisso, né, que baseiam-se em algum procedimento específico para a sua fixação, normalmente decorrente de consensos entre as partes envolvidas na gestão e os formuladores. Então, era isso que eu tinha para falar sobre avaliação de políticas públicas. Espero que todos tenham entendido, que eu tenha explicado de forma clara.